Oi, pessoal, bora lá fazer um bolo bem bonito da Turma da Mônica de 2 andares, hein? Então aí eu tô com o meu bolo, a parte de baixo foi na assadeira de 25 por 10, mas ele não ficou com 10 de altura, ele ficou com 9,5. Eu tava testando uma técnica que eu vi, tá? Eu vi uma videoaula falando pra fazer o bolo um pouquinho mais baixo quando a gente quer um certo efeito. E assim eu testei, tá? Primeiro eu medi aí bem certinho onde o meu banco ia ficar, tá? Medi bem direitinho pra ele ficar bem centralizado. Depois eu enfiei ele, deixei a marcação e fui alisar o meu bolo, porque eu quero esse banquinho um pouquinho mais alto, então não tem como eu deixar ele lisinho, sendo que o banquinho ia ficar um pouquinho mais alto, tá bom? Então aí eu comecei passando o meu chantilly, isso não é chantilly, chantininho é chantilly. Eu sempre gosto de fazer as minhas decorações com chantininho, né? Mas aí no caso não era. Eu fiz uma tirinha aí embaixo com o verde, tá, gente? É o verde da Mago. E fiz a parte amarela com amarelo damasco, tá? Esse é da Soft Gel, da Mix. Peguei aí o meu corante líquido, gente. Aquele baratinho, que é e pouquinho, R$1,90, R$2. Peguei aqueles pincelzinhos que a gente usa pra passar, para untar as assadeiras. E aí eu fui fazer o meu teste, porque eu nunca tinha feito esse acabamento, então eu tava fazendo um teste aí no meu bolzinho para me ver o efeito direitinho que eu queria. Porque, gente, essa inspiração eu peguei de bolo de pasta americana. Então, a pessoa pintou a pasta americana. A pasta americana te dá essa facilidade, né? De você conseguir pintar ela. E no caso de chantilly, não tem como, nem chantininho, nem chantilly. Porque se você for pintar, não tem como, então tem que ser uma coisa bem delicadinha. Então eu fui pegando o meu pincel, eu molhava no corante verde, tá? Líquido, tirava o excesso e passava no meu bolo e depois eu limpava o pincel. Porque vinha com um pouquinho de chantilly. Se eu fizesse de novo, ia acabar que não ia ficar legal. Não ia ficar legal. Mas olha como tava ficando bacana o efeito, gente. Aquele efeito de graminha mesmo. Olha que bonitinho que ficou. Gente, ficou tão... Eu gostei bastante desse efeito. E assim eu fui fazendo. Eu passava no pincel, molhava o pincel no corante líquido, tirava o excesso no próprio potinho e já passava no meu bolo. E assim eu fiz por todo o meu bolo. Gente, esse bolo não ficou 100% lisinho, tá? Vocês podem ver que ele tá um pouquinho poroso, não tá bacana. Assim, o aspecto ficou poroso. Pra mim ficou poroso. Eu sempre gosto daquele efeito bem lisinho, sabe? Mas quando não é chantininho, eu não consigo esse efeito. E antes, gente, quando o cliente falava assim, não, eu não quero chantininho, mas eu via que o bolo ficava bacana com chantininho, eu fazia por conta própria. E aí eu fiz um curso que falava que a gente tem que ter diferencial de qualidade de um para qualidade de outro bolo. Porque senão as pessoas sempre vão pedir o de chantilly normal, ou senão sempre vão pedir do mais barato, e como eu quero uma coisa bem bacana, eu vou entregar o mais caro e eles vão parar de pedir. Então assim eu fiz, tá, gente? Assim agora eu estou fazendo. Se o cliente pede de chantilly, eu faço de chantilly, mesmo sabendo que o trabalho com chantininho vai ficar mais bacana. Eu aviso o cliente, olha, o trabalho com chantininho fica mais bacana, você tem certeza que você quer de chantilly? Eu sempre reforço isso pro cliente, tá? Mas é assim mesmo, gente. Eu sou também iniciante aqui como vocês, tá? Eu também estou aprendendo como vocês. Por isso que eu falo que é tão importante a gente fazer alguns cursinhos. Eu não tenho como fazer cursinho presencial, então eu faço cursinho online. Tem vários lugares aí que tá para ensinar aí, vários cursinhos, tá? Então, vamos lá. Esse bolo aí, eu blindei ele com chocolate. Não foi com ganache, foi com chocolate mesmo. Porque eu queria ele bem resistente. Por quê, gente? Eu não deixei o tempo suficiente desse bolo descansar. Aconteceu uma eventualidade, eu tive que sair antes. E eu pedi a cliente para me entregar antes do prazo. Então, ele não ficou tempo suficiente descansando. Eu blindei ele com chocolate para não acontecer nenhuma eventualidade dele
tombar, dele, sei lá, abaular, porque acabamento reto, você tem que tomar cuidado para não abaular, tá bom? Peguei o mesmo chantilly verde, fiz aí na parte de baixo. Peguei azul anis, fiz um pouquinho de chantilly azul. Peguei um pouco de chantilly branco e fui passando com a espátula aleatoriamente assim no meu bolo, para me dar aquela nuance de céu. Só apareceu um pouquinho, tá, gente? E tá aí a minha reguinha. Ai, gente, muita gente me pergunta, Lorena, onde você comprou essa régua? Gente, foi na papelaria. Ela me ajuda muito. Eu tenho espátula e não me adaptei, tá? Eu não me adaptei à espátula e sempre usei a régua e tá aí. Eu consigo fazer o acabamento liso que eu gosto com essa régua. Não consigo fazer esse acabamento liso tão perfeitinho com a espátula, acredite se quiser. Então, gente, como eu já mostrei várias vezes pra vocês, né, a técnica que eu uso, que é a água quente, e eu vou colocando a minha espátula na água quente e vou alisando. Eu tiro o excesso da água da espátula quando eu vejo que empoça-se na parte de baixo da espátula, não, da régua. Eu tiro o excesso quando eu vejo que empoçou a água. Mas quando não tá empoçando, eu não enxugo ela. Eu acho até bacana esse efeito molhadinho assim que dá. Não fica escorrendo, não é nada disso. Tomem cuidado para fazer bolo colorido, vermelho, roxo, porque se a espátula tiver molhada e quente, pode ser que mude um pouquinho o tom, tá? Então você tem que ter um certo cuidado. Se você nunca fez, não tem experiência, faça um teste antes de fazer esse acabamento, tá? De passar a espátula molhada quente no seu bolo. Eu sempre faço um testezinho antes, com cores novas, tá? Fiz o mesmo efeito, gente. Coloquei o corante líquido e fui fazendo o mesmo efeito de graminha aí no meu bolo. Como vocês podem ver, eu decorei toda essa parte de cima sem estar encaixada com a parte de baixo, tá? Porque eu tô tentando outras técnicas, como eu disse pra vocês, tá? Então, aí tá o meu bolo. Gente, todo mundo me pergunta, essa base de vidro é minha, o cliente tem 3 dias pra me entregar, tá? Por que que eu mando o bolo na base de vidro? Fica mais bonito, fica mais estável, tá? Então, não tem chance do bolo tombar, baular, alguma coisa assim, porque tá bem certinho, não fica se movimentando como é uma bandeja de papelão, uma bandeja de isopor, que pode ser que você fique movimentando e tire o formato certinho do bolo, tá? Eu peguei aí 2 espátulas. Ah, lembrando que eu desenformei esse bolo numa basezinha de isopor e eu fiz um buraquinho no meio dessa basezinha de isopor. Aí tá o meu banquinho e eu coloquei os palitinhos. Vocês viram antes, né? O palitinho aí que tinha 3 palitos de churrasco para segurar esse meu bolo. Eu apoiei o bolo e fui tirando bem devagarzinho a minha espátula. E eu gostei do efeito, tá, gente? Era exatamente esse efeito que eu queria. Que parece que tem até tipo um degrauzinho assim de um bolo para o outro. E assim a gente vai testando, gente. Aí, olha pra vocês verem, ficou o efeito que eu queria, que era esse degrauzinho aí. Eu queria esse efeito. E a gente vai testando. É assim mesmo, a gente aprende, olha e testa. Gente, uma coisa que eu não fiz nesse bolo aí, mas que eu recomendo, é você passar um pouquinho de glucosa, tá? Entre o bolo de cima e o banquinho. Você passa glucosa nele para caso ele não deslizar. Não acontece, mas gente, eu sempre recomendo, sabe por quê? Para ficar bem firme, tá? Esse bolo chegou inteiro, tudo 100%, mas é porque eu realmente esqueci de fazer isso, porque eu gosto de passar essa glucosa. Agora, gente, com o bico chuveirinho, eu fui dando acabamento aí de um bolo pro outro, tá? Eu só coloquei o bico chuveirinho neste lugar, só para dar esse acabamento e não mostrar aí essa partezinha que ficou aí da junção dos 2 bolos, tá? Gente, eu gostei muito do efeito dele ficar um pouquinho levantado, eu achei que ficou bem bacana. Em alguns tipos de bolo dá sim pra gente usar esse efeito e ficar bem diferente, sabe? Ficou parecendo tipo 3D, sabe? Essa graminha, a graminha do bolo, como ela tava mais alta, e a graminha que eu fiz de chantilly no próprio
de chantilly 3D assim pra fora. Eu gostei bastante do efeito. Gente, esse bolo foi montado às 10 horas da manhã e a festa ia acontecer às 7 horas da noite. Como eu disse, eu tive um imprevisto e tive que entregar antes do tempo. Aí eu mandei pro cliente desta forma e como ela é minha amiga, eu falei, olha, você coloca os personagens faltando meia hora pra festa, porque se eu colocar eles de papel, pode ser que eles ficam úmidos e não fique tão bonito na hora da festa. E assim ela fez, tá? Guardou o bolo desse jeito na geladeira. Não foi por muito tempo, então ele não rachou, né? Ele ficou ali por umas 5 horas. Eu falei para baixar a temperatura da geladeira para não ficar tão frio, né? E não ressecar tanto o chantilly. E olha como ele ficou maravilhoso depois que colocou os personagens. E ficou bem parecido mesmo com o de pasta americana que ela me mandou de inspiração. Eu gostei muito e eu espero que vocês também tenham gostado, tá bom? Não esquece de ir lá no grupo do Face, esse bolo já está lá, hein? Um beijo!